O milênio. Um tempo divinamente decretado. Será a era dourada da Terra, onde a harmonia e a paz florescerão em todos os recantos. Nesse dia, as rivalidades entre os seres humanos e até mesmo entre as criaturas serão aplacadas, extinguindo toda a maldade. O maligno será aprisionado, incapaz de semear discordância nos corações humanos, e assim, a humanidade encontrará a paz que há tanto tempo anseia. O mundo será uma sinfonia de amor e unidade, onde a inimizade será apenas uma lembrança distante. Pelo menos é o que dizem por aí. Sanctuary is an abomination! And our son. I made it right. Somente no Apocalipse 20, é o único lugar na Bíblia que fala do milênio. O reino de 1000 anos de Cristo triunfante na Terra. Em nenhum outro lugar, a Sagrada Escritura menciona essa palavra, então é necessário observar ensinamentos relacionados em outros lugares da Escritura, para entender o que isso significa em Apocalipse. Apocalipse 20 verso 1 e 3. Diz que um poderoso anjo de Deus prende o diabo por 1000 anos. Especificamente, o versículo 3 relata que ele está impedido de enganar as nações durante esse período. Algo acontece com a habilidade de Satanás. De manter as nações da terra cegas para ver quem Deus é e o que o Evangelho significa para elas. Como resultado da obra consumada de Cristo ao morrer na cruz, ao ressuscitar dos mortos, ao ascender ao Pai e ao ser coroado no trono de glória, Satanás perdeu seu poder de enganar os incontáveis milhões de pagãos que ele antes mantinha cegos para a verdade da salvação. A antiga história de Jó pode nos dar uma importante compreensão sobre essa grande redução de poder de Satanás sobre as nações idólatras. No livro de Jó capítulo 1 versos 6 e 12. Retrata Satanás como possuindo a habilidade de achegar-se à presença imediata de Deus, junto com outros anjos ou filhos de Deus. Lá no verso 6, ele usou essa posição de poder para causar grande mal a Jó. Mas de acordo com o que Cristo diz nos Evangelhos, Satanás perdeu esse acesso privilegiado às cortes celestiais, como resultado da encarnação e da obra de Cristo. Em Lucas capítulo 10 verso 18 e 19, os 70 discípulos retornam com grande alegria de sua missão bem-sucedida de pregar o Evangelho, curar os enfermos e expulsar demônios. Cristo, então, explica como eles foram capazes de realizar essas maravilhas. Ele lhes disse: "Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago." Verso 18. Jesus explica a queda de Satanás em termos do ministério cristão. "Eis e vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano." Verso 19. É significativo que os primeiros seres que reconheceram o Cristo encarnado, de acordo com o Evangelho de Marcos, foram demônios. Marcos capítulo 1 verso 24, e Lucas capítulo 4 verso 34, estão entre as passagens que mostram os demônios, clamando em terror, que o Santo Deus havia chegado para atormentá-los. Jesus explicou que, quando ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus, Mateus capítulo 12 verso 28 e 29,
Isso significava que o reino de Deus havia chegado. Em sua obra, ele estava amarrando o valente, isto é, o diabo, que antes estava mantendo pessoas na escura e dolorosa prisão da incredulidade, do pecado e do julgamento certo. Após a crucificação e ressurreição do Senhor, e imediatamente após a sua ascensão de volta ao Pai, ele comissionou a igreja a ir e fazer discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles seriam capazes de fazer isso por causa da vitória de Cristo sobre Satanás, que há muito vinha cegando as nações, pois Jesus disse: "Todo poder me foi dado nos céus e na terra." O poder ilegítimo de Satanás sobre as nações foi arrancado dele e colocado nas mãos do legítimo Senhor e Salvador do mundo. Agora, a igreja cristã pode fazer seu trabalho, pode engajar-se em uma missão bem-sucedida, por todo o mundo, trazendo as boas novas de liberdade do cativeiro. Aqueles que há muito estiveram em cadeias por causa do pecado e da incredulidade. Em Colossenses, capítulo 2, verso 14 e 15. Deixa claro o que aconteceu aos poderes do mal. Do ministério de Cristo, especialmente o que ele conquistou na cruz, ele cancelou o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso indica que os poderes perversos foram derrotados, em princípio, na cruz de Cristo. Quando Jesus fez a expiação de todos os nossos pecados no Calvário, alguma coisa aconteceu a Satanás. O maligno perdeu sua autoridade de manter as pessoas longe de Deus. Ele foi preso por aquilo que Jesus realizou. Hoje as jornadas missionárias do apóstolo Paulo, nos territórios pagãos da Ásia Menor, Grécia e Roma, foram bem-sucedidas em converter as nações antes em trevas à luz salvífica de Deus, em Cristo com base na prisão de Satanás. Paulo diz em Atos capítulo 28 verso 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos ímpios, e eles ouvirão. Esse tem sido o motor de todas as missões e evangelismos cristãos desde aquele dia até hoje. Então eu lhe pergunto: quanto tempo durou o milênio? Não deve haver dúvida de que ele começou com a obra consumada de Cristo na terra. Apocalipse capítulo 20, segue imediatamente após Apocalipse 19, que celebra o triunfo daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Verso 16, o juramento foi tinto de sangue. Verso 13, e que agora governa as nações com cetro de ferro. Verso 15, mas quando ele termina, Apocalipse 20, o apresenta como contínuo até o fim dos tempos, quando após uma breve insurreição de Satanás, o julgamento final acontece. Capítulo 20 versos 7 e 11. Isso significa que o maligno está impedido de enganar as nações, até um pouco antes da conclusão da história da salvação. Por que, então, o Apocalipse usa a expressão 1000 anos? Em termos de números bíblicos, 10 representa plenitude, e 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. Consequentemente, plenitude vezes plenitude. Parece igualar a um vasto número de anos sem ser uma cronologia precisa da história humana. Em nenhum lugar, a Escritura limita a prisão de Satanás e o sucesso da missão da igreja a um período específico antes do fim dos tempos. Além disso, há outros lugares na Escritura onde a palavra 1000 é usada sem ser um número literal. No Salmo 50, o mesmo número é empregado em um diferente contexto, onde diz que a Deus pertence o gado em 1000 colinas. Verso 10. Isso não pode querer dizer que a única coisa que pertence a Deus, na sua criação, são 1000 colinas, pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Trata-se de uma expressão de plenitude.
Acontece o mesmo no Salmo capítulo 68 verso 17, onde é dito que as carruagens de Deus são 20.000. É altamente improvável que Deus possua apenas 20.000 anjos ativos, sob seu comando, pois Cristo na cruz poderia ter chamado 20 legiões de anjos. Mateus capítulo 26 verso 53, o que é muito mais do que 20.000. A mensagem nos Salmos 50 e 68 é de plenitude, e é a mesma em Apocalipse 20. Um dia, a plenitude dos eleitos será trazida à igreja e então virá o fim. Não é uma questão de 1000 anos literários, mas do momento secreto de Deus, quanto ao ajuntamento do seu povo em união com Cristo, por mais tempo que possa demorar sob a nossa perspectiva humana. Embora o maligno ainda tenha poder limitado em um mundo caído, é muito menor do que ele tinha, quando era capaz de prender e cegar todas as nações fora de Israel. E os crentes ainda podem vencer o poder limitado de Satanás, pois Tiago capítulo 4 verso 7 nos ordena: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Apocalipse capítulo 12 verso 11, testifica dos crentes em combate, que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram. Assim, na verdade fundamental, de Satanás ter sido impedido de cegar as nações, a igreja pode diariamente orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus capítulo 6 verso 10, e encontrar conforto na garantia de Deus: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Salmos capítulo 2 verso 8. Com isto, entramos em um profundo mar de revelações, baseado no capítulo 20 de Apocalipse, onde já é confirmado o capítulo 2 desta saga bíblica, só que ainda mais revelador.